Baixa Binho, professor Márcio Gomes, esse é o canal Ciências em Sintonia. Gente, nesse quarto encontro, vamos fazer algo diferente. Vamos estudar vetores associados a uma porta e suas dobradiças. Gente, nesse quarto momento, vamos relacionar um pouquinho sobre forças, né? Que trata-se de uma grandeza vetorial, tá? Associado ao quê? Uma porta e suas dobradiças, tá certo? Nós estamos relacionando aqui um tema do Enem com a competência de área 6, né? Que relaciona apropriar-se de conhecimentos da física para em situações problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas e a nossa habilidade 20, caracterizar causas ou efeitos do movimento de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Ou seja, nós vamos estudar a condição, tá certo, de equilíbrio que existe dentro dessa porta, tá bom? A nossa questão, ela relaciona o seguinte: o mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio, atente a essa palavra, e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em 2 pontos. Uma das palavras que podemos destacar no enunciado da nossa questão aí do Enem é a palavra chamada equilíbrio. Quando é que um corpo, né, quando é que uma partícula, quando é que um corpo extenso ele está em equilíbrio? Nós temos 2 condições. A primeira condição é o equilíbrio translacional, ou seja, o equilíbrio, né, para que não ocorra a translação, eu tenho que a força resultante sobre o corpo tem que ser igual a quanto? A 0. Essa é a primeira condição de equilíbrio. Força resultante, ou seja, a resultante vetorial que age naquele corpo tem que ser 0. A segunda condição de equilíbrio é o equilíbrio que define a rotação do corpo, né? O equilíbrio para impedir a rotação desse corpo. É que o somatório dos momentos forças teria que ser igual a 0. Quando o somatório dos momentos forças são iguais a 0, nós temos um equilíbrio de quê? De rotação, tá certo? Que a gente vai dar um ênfase bem mais importante quando a gente vai estudando estática. Então, observe aqui a nossa porta. Gente, então observe que a nossa porta, vamos considerar que a nossa porta seja feita de um material homogêneo. Nós temos aqui no centro da nossa porta o vetor da força-peso, representado aqui para baixo. A partir da condição que a gente viu de equilíbrio, se a força resultante sobre essa porta tem que ser igual a 0, o que é que deve ocorrer? Cada uma dessas dobradiças deve aplicar uma força vertical, só que em sentido contrário a quem? A força-peso. Então nós teremos nessa dobradiça superior uma força vertical contrária a nossa força-peso. A mesma coisa ocorrendo na dobradiça inferior. Nós teremos também uma força vertical no sentido para onde? Para cima. Ok, gente? Até aí nós definimos aí uma parte do equilíbrio dessa porta. Agora vamos fazer o seguinte. Digamos que eu tenha esse caderno aqui, né? E esse caderno ele vai simular a nossa porta, tá bom? Nós temos a dobradiça superior, né? Que simularia meus dedos aqui, e a dobradiça inferior. No exato momento que essa dobradiça superior ela quebra, observe o que acontece com a porta. No exato momento que essa dobradiça superior ela quebra, a porta ela tem a tendência de girar em um determinado sentido. Vocês concordam? Então observe, se eu tenho aqui a nossa querida porta, né? E se a dobradiça aqui de cima, ela simplesmente quebra, né? A porta, ela tem uma tendência de girar para esse sentido. Se essa porta tem uma tendência de girar para esse sentido, para que ocorra o equilíbrio, o que nós temos que ter? Nós temos que ter uma força contrária, né, a esse giro, ou seja, uma força contrária a essa rotação.
Então, portanto, nesse momento, na dobradiça superior, nós teremos o quê? Uma força contrária à nossa, o quê? À nossa rotação. Então, nós temos na dobradiça de cima uma força vertical para cima, para equilibrar quem? A força peso. Nós temos uma força, né, no sentido para a esquerda, para contrariar a rotação dessa porta. Portanto, essas duas forças geram para a gente o quê? Uma resultante, conforme nós aprendemos aí na primeira aula, pelo processo do paralelogramo. Então, observe, aqui, a partir da extremidade da primeira força, eu traço o quê? Uma paralela à primeira. E a partir da extremidade da segunda, eu traço uma paralela, moçada, à outra força. Então, aqui nós teremos a nossa força o quê? Resultante. Olha que interessante nessa dobradiça o quê? Superior. Ok, gente? Agora vamos fazer ao contrário. Vamos supor que ao invés da dobradiça aqui de cima venha arrebentar, vamos imaginar a dobradiça inferior quebrando, tá bom? Eu quero que vocês analisem o exato momento, né, que essa porta, ela começa a girar quando a dobradiça inferior, ela é arrebentada. Observe, ó, tá percebendo? Para que lado essa porta ela está girando? Vamos aqui para o quadro, observe. Nós temos aqui a nossa portazinha, né? Tá? Simulando aqui essa capazinha aqui de caderno, tá ok? E aí, se eu arrebento a dobradiça inferior, a tendência da porta é girar nesse sentido, concorda? Então, para que não ocorra a rotação dessa porta, nós devemos ter o quê? Uma força em sentido contrário. Então, portanto, aqui, ó, na dobradiça inferior, nós teremos o quê, moçada? Uma força apontando para onde? Para a direita. Portanto, moçada, se eu tenho uma força apontando para cima, nós temos uma força apontando aqui para baixo, nós podemos dizer com certeza, tá bom? Que o nosso resultante aqui na dobradiça seria o que, moçada, para a gente? Uma força, né, orientada nesse sentido aqui, ó, quase convergindo, né, gente, para o centro de nossa porta. Portanto, gente, observamos que a opção correta seria a letra D, tá certo? Até nosso próximo encontro. Deixa aquele like, ativa o sininho, se inscreve no canal que a gente se encontra em breve. Tchau!